como se regular emocionalmente. Nesse vídeo a gente vai trazer aqui uma perspectiva bem simples de neurociência, de abordagem trauma-informed, de como a gente traz essa autorregulação pro corpo, porque não adianta só querer nos regular emocionalmente através da mente. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais nesse vídeo. Espero que te agregue, fica até o final. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E esse tema eu acho super importante trazer essa perspectiva da autorregulação emocional através do corpo. Porque quando eu aprendi essa perspectiva, de fato, a minha autorregulação emocional mudou muito. E isso porque a gente é ensinado, de certa forma, a fugir das nossas emoções, ou a controlar as nossas emoções, ou não sentir determinadas coisas. Só que isso não acontece. A gente não consegue controlar as nossas emoções, elas são involuntárias. Assim como tu não consegue controlar, por exemplo, como fica a tua respiração quando tu tá com medo, quando tu tá com raiva, ou como tu se sente perto de alguém. É algo involuntário. Isso porque antes de a gente gerar uma crença, a gente gera um sentimento. Só que antes da gente sentir um sentimento, é primeiro uma emoção. Só que antes de ser uma emoção, a gente tem sensações corpóreas, a gente tem tudo isso que acontece dentro da gente, que o nosso sistema nervoso, na verdade, capta. Então, a partir do ambiente, a partir da pessoa, da situação, da relação, a gente automaticamente tem uma série de reações àquilo ali, as quais a gente não consegue controlar. Então, sabe o princípio de que toda ação tem uma reação? É tipo isso. Agora, o ponto é, as tuas reações, elas podem ser exacerbadas, elas podem ser exageradas em determinadas situações, em função dos teus gatilhos, por exemplo. Que aí isso já tem a ver com traumas, tem a ver com antigas referências que tu tem e que te geraram reações que foram desconfortáveis. Então, situações semelhantes que te despertam as mesmas sensações, rapidamente te engatilham as mesmas emoções e os mesmos sentimentos que tu sentiu um tempo lá atrás. Mas isso a gente pode aprofundar em um outro vídeo que a gente vai falar mais especificamente sobre traumas. Nesse aqui eu quero te trazer mais pro presente, essa autorregulação emocional pro presente. Mas é importante eu te dar essa base aqui para tu entender por que tu vai se regular percebendo essas reações. Vamos por partes. Bom, se eu tô te falando que a gente tem reações e que essas reações elas são primeiro corpóreas, então significa que a gente tem que começar a observar mais essas reações, tomar mais consciência dessas reações para perceber se isso nos ativa, se isso nos desativa, como que a gente se sente com aquilo. E nessa percepção de como a gente está e como a gente se sente sem querer controlar, mas sim estar presente com isso, a gente vai, na mesma medida, conseguir perceber qual vai ser a solução para nos equilibrar. Então vamos lá. Num exemplo, se eu percebo que toda vez que, sei lá, vou falar em público, eu sinto meu coração acelerar, eu sinto que eu fico ativada, eu sinto que o meu corpo tem uma série de reações, como o coração acelerar, a respiração acelerar, o que seria interpretado como uma ansiedade, o que seria interpretado como um sentimento, uma emoção de medo. Mas percebe que antes de eu interpretar como medo, existem todas essas reações acontecendo. Eu perceber isso, ou seja, significa que eu estou ativada. Então, o que seria necessário para me equilibrar? Me ativar mais ainda ou buscar me desativar? Agora, se eu percebo que diante de algumas situações eu me sinto paralisada, eu me sinto apática, eu me sinto com tendência a me isolar, a me fechar, significa que a solução vai ser trazer mais ainda desse desligamento ou vai ser me ativar? Percebe que não tem como eu te dizer uma coisa só para se equilibrar, mas se não te ensinar a perceber como tu está, para então perceber o que tu precisa para equilibrar. Então, por isso entra essa autoobservação. E por isso tu precisa estar consciente, tu precisa estar presente do teu corpo, das tuas sensações, antes mesmo de interpretar racionalmente quais são emoções. É tipo como se as emoções fossem caixinhas de nomes para determinadas situações. Então vamos lá, tu tem uma série de fitinhas que estão misturadas. E é como se tu pegasse, essa fitinha vermelha significa raiva, essa fitinha azul significa medo, essa fitinha verde significa tal coisa. Só que antes de tu fazer essa separação, ao tocar essas fitinhas, tu já tem uma série de sensações, entende? Então, é perceber essas sensações que tu tem ao tocar as fitinhas antes de colocar nas caixinhas. À medida que tu regula, depois sim tu vai interpretar, tu vai colocar nessas caixinhas, e aí tu vai conseguir até depois racionalizar, entender o que te engatilhou aquelas sensações ao tocar aquelas fitinhas, porque às vezes tu interpretou a fitinha do medo 3 vezes mais intensa do que ela era, às vezes tu interpretou a fitinha da raiva de uma forma que não era bem a raiva,
raiva, ela era outra fitinha, tu que leu ali distorcido. Só que esse entendimento racional vai fazer só depois. Primeiro vem a sensação. Isso é autonômico. Então o nosso sistema nervoso, ele tem dois sistemas, o sistema simpático e o sistema parasimpático. O sistema simpático, ele é aquele sistema que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai fazer uma atividade física, quando a gente vai correr, quando a gente está ativado, né? Ele é simpático, ele é sorridente, ele é para fora, ele é para expandir. Já o sistema parasimpático, ele é parasimpático, ó, o nome já acusa, parado. Ele é aquele que requer mais repouso. Então é aquela sensação de depois que a gente almoça, a gente fica mais introspectivo para digerir. Então, biologicamente, o nosso sistema fica mais ou ativado ou desativado. E ele vai fazendo essa corregulação. Então, qual desses sistemas é o mais importante? Não existe. A gente precisa dos dois. E a gente vai ter os dois e vai oscilar entre os dois. E uma fisiologia saudável, ela diz respeito à homeostase, né? Ou seja, ao equilíbrio, ao balanço desses dois sistemas, onde ele vai ativar, ele vai desativar, ele vai ativar, ele vai desativar. Então a gente acorda, a gente dorme, a gente come, a gente digere, a gente ri, mas a gente também sente tristeza, a gente inspira, mas a gente expira. Então tudo dentro da gente é feito desses dois sistemas. Entendido isso, a gente começa a perceber de se eu vou estar muito hiperativada, eu vou precisar me desativar um pouquinho. Se eu estou muito desativada, muito apática, eu vou precisar me ativar um pouquinho. E fazendo essa leitura da tua fisiologia corporal, tu vai conseguir encontrar esse caminho do o que fazer para me regular. Então agora vamos trazer para uma parte um pouco mais prática. Então, emocionalmente, a gente vai se deparar aí com essas oscilações e elas vão ser normais, mas comece a observar como tu está dentro da oscilação. Porque, por exemplo, é comum as pessoas dizerem: eu não tô tendo um dia bom, mas esse dia não tá bom como? O que tá acontecendo nesse dia? Como que tu tá se sentindo? Eu tô sentindo raiva. Beleza, mas como tu tá sentindo essa raiva? Como que tu sente dentro do teu corpo? Eu sinto meu coração acelerado, eu sinto que eu tô com muita energia, eu sinto que eu tô agitada. Então significa que eu estou ativada. O que será que eu poderia fazer para me regular? Então, se tu tá agitada, se tu tá ativada, vai buscar se descarregar essa sobrecarga de estresse para o teu sistema naturalmente entrar naquele equilíbrio que eu te falei. Então, tu vai procurar fazer atividades que vão te trazer mais relaxamento. Primeiro, na verdade, eu diria para fazer atividades que vão te ajudar a liberar essa agitação, tipo uma atividade física, um exercício, nem que seja socar o travesseiro para colocar para fora a raiva, ou seja, tu vai ter que expressar, liberar aquela sobrecarga e depois entrar nesse lugar de relaxamento para o teu sistema nervoso entrar em parasimpático e te regular. Então, descarrega isso numa atividade física, numa caminhada, numa coisa que te deixe de fato mexer essa energia e depois ter contato com a natureza, escrever sobre os teus sentimentos, estar com os pés no chão, meditar, respirar fundo. A respiração ela é uma ótima forma de trazer autorregulação emocional, uma vez que literalmente é uma forma controlada, consciente que a gente tem de regular o sistema nervoso. Então, se a inspiração é sistema simpático e expiração é parasimpático, eu tô percebendo que eu tô muito agitada, significa que se eu trouxer mais expirações longas, ou seja, parasimpático, eu vou me tirar dessa ativação. Percebe o que eu tô querendo te dizer? Então, a gente não vai controlar as nossas emoções, elas são autonômicas. A gente precisa dar espaço para elas se expressarem e a gente primeiro regular o nosso corpo, porque uma vez que o corpo está regulado, aí eu vou ter espaço para entender cognitivamente o que está acontecendo e observar os meus comportamentos e me expressar de forma melhor, porque quando a gente está ativado, a gente está em sistema simpático, o nosso cérebro, ele dá uma desligadinha, tipo assim, não é momento de tu conversar e ter uma DR, é momento de tu fugir que o leão na floresta tá vindo, então é luta ou fuga, vamos lá, vamos embora, não é momento de pensar em argumentos, entende? Agora, no teu parasimpático, tá relaxado, tu consegue elaborar mais cognitivamente teus pensamentos, entender melhor. O termo técnico para isso é o córneo sequestro da amígdala, mas não vamos se ater a nomes bem específicos. Importa o que eu quero te passar, que é isso. Na agitação, no simpático, tu não consegue raciocinar. Por isso que todo mundo diz, respira antes de ter uma discussão, vai resfriar a cabeça e depois conversa, porque é exatamente isso. Tu vai ficar no modo automático e não vai conseguir elaborar o que tu quer dizer. Então se regula primeiro, observa o que tu precisa, esteja presente, busca trazer esse momento de relaxamento e de presença para depois conseguir elaborar. E o contrário também é verdadeiro. Talvez
talvez tu esteja num processo mais apático, de isolamento, talvez até com depressão, talvez a tua tendência seja ficar mais paralisada, dificuldade de agir. Então aqui tu vai ter que fazer coisas que estimulem o teu sistema nervoso simpático, ou seja, aqui seria interessante inserir exercício físico, inserir atividades que te façam se sentir mais viva, mais em movimento, mais ativada. Existem práticas de respiração que também vão ativar o sistema nervoso, né? Por exemplo, no yoga vai ter a bástrica aí, vai ter esses exercícios de ascensão, né, da Kundalini, a dança, expressão corporal, a arte também, que é uma energia de criação, de movimento, o canto. Enfim, tu vai buscar trazer coisas que te ativem mais para te regular, porque tá muito hiperativo, tu também não consegue relaxar, aprender, sentir, estar presente, vivenciar, mas se tu também tá sem energia, tu também não consegue fazer nada. Então sempre vai ser buscar esse equilíbrio no meio para tu conseguir se sentir regulado. Isso que eu tô te falando aqui, ela serve para situações mais pontuais, mas ela serve também para o geral da tua vida, porque as oscilações emocionais elas vão acontecer tanto durante o teu dia, durante a tua semana, quanto durante a tua vida, né? Nos períodos da tua vida. E tu vai ter que estar sempre fazendo isso, observando pra te dar o que tu precisa e se equilibrar. Isso é uma coisa que eu fui aprender quando realmente fui fazer minha formação em abordagem trauma-informe, de estudar mais sobre neurociência e o quão as nossas emoções, os nossos sentimentos e inclusive os traumas, eles estão no nosso corpo antes mesmo de estar só na nossa mente ou só nas nossas crenças. Então, sim, trabalhar o energético é importante, sim, meditar é importante, sim, fazer exercício é importante, mas observe quais são os momentos de fazer isso. Por exemplo, na mulher que está no ciclo menstrual, às vezes é sim importante perceber que o momento está pedindo mais introspecção, mais calma, mais relaxamento. Às vezes também não é momento de ativar, às vezes é momento de acolher, às vezes é momento de dar espaço para sentir. Então, tudo o que eu quero te trazer aqui é dê espaço para sentir, observe o que tu precisa e busca se equilibrar através do corpo, seguindo esse raciocínio de ativação ou desativação. Eu espero que tenha feito sentido pra ti, que te agregue. Me conta aqui nos comentários se te agregou, deixa teu like se gostou e não deixa de compartilhar também com mais pessoas pra gente expandir aqui o autoconhecimento, a consciência, o equilíbrio emocional com leveza pra mais e mais pessoas. E é isso, um grande beijo, muita luz e muito amor do lado daí e nos vemos nos próximos vídeos.